Então, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, pelos nossos irmãos que já estão aqui conosco no templo e por aqueles que estão conosco pelas redes sociais. Quero dizer que Deus tem uma palavra para você, receba em nome de Jesus Cristo. Quer dizer que Deus está recebendo o seu culto, que você não veio assistir um culto. Você veio fazer um culto, por estar assistindo na casa de Deus, porque você está na casa de Deus. Vamos ler juntos Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Diz o seguinte, o versículo 1: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 8: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que eles feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Amados irmãos, esse texto, ele tem um tanto escatológico. Esse texto nos remete a Cristo. Esse texto nos remete à libertação, do jugo de parte do povo de Deus, do povo do Reino do Norte, do povo de Israel, as 10 tribos. Em especial, as tribos mais do norte, Zebulon, Naftali, essas em especial, né? Nós sabemos que que o profeta Isaías, ele viveu e profetizou no Reino do Sul, ele viveu e profetizou em Jerusalém, mas não deixe, nesse caso aqui, Deus o usou também para falar do povo do norte. E o profeta Isaías teve um ministério longo e muito fecundo. O livro de Isaías, que tem 66 livros, é considerado como uma mini-bíblia. O profeta Isaías tem uma eloquência que talvez pudéssemos comparar com a de Lucas, lá no Evangelho e no livro de Atos. Isaías provavelmente morou, conviveu dentro do palácio. Isaías era um profeta que Deus o chamou e profetizou durante o reinado de vários reis. Mas a mensagem que nós queremos tratar nesta noite, dentro desse texto, trata dessa ideia de redenção, a forma como Deus trabalhou e como é que Deus fez esta redenção. Eu dei o título para esta mensagem, O Menino nos Nasceu, um tema para esta mensagem, um menino nos nasceu, um filho se nos deu para a redenção e governo do seu povo.
E título dessa mensagem, eu dei 100% Deus, 100% homem. Então, se você pensa, qual o título dessa mensagem sua, pastor? 100% Deus, 100% homem. Mas o tema que nós vamos tratar é em cima, baseado nesse título também o menino nos nasceu. Esse versículo, esse tema, ele vai estar baseado em parte dentro desse menino nasceu no versículo 6. E os outros governo e redenção do seu povo nos demais versículos. E o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é o que está no versículo 1 e 2. A profecia de redenção de Israel, do povo de Deus, por Deus. Como é que estavam aquelas tribos? Amados irmãos, até esse contexto, o reino do povo de Deus já estava dividido. Reino do norte e reino do sul. E Israel para o norte e Judá para o sul. As 10 tribos para o norte, as 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte, onde viviam também os samaritanos, onde tinha por capital Samaria, esse povo, mais um pouquinho à frente, anos depois, será levado cativo, será levado para um cativeiro assírio, e que será muito difícil para todo o povo. É um cativeiro em que o povo que leva a nação judia, leva os judeus e traz um outro povo com outras culturas, com outros deuses, com outros cultos, com outros costumes, e implanta na terra e coloca na terra dos hebreus, no reino do norte. E esse povo vai depois, nos dias de Jesus, criar um cisma entre eles, os samaritanos e os judeus de Jerusalém. Porque esse povo do norte se misturam a sua cultura, misturam o seu culto, vive um povo misturado, já não é mais um hebreu puro, um hebreu de descendência, já é um povo misturado. E essa mistura também traz uma mistura cultural, também uma adoração diferente daquilo que Deus trazia. Por causa disso tudo, ou antes ainda desse cativeiro, o povo do Reino do Norte já vivia também numa situação que não agradava, que não estava em conformidade com Deus, com a vontade de Deus. E aí você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, e tem o teu inimigo próximo de ti, você é presa fácil. Você está frágil dentro de uma situação dessa. Você não tem Deus por aliado, você não está em plena comunhão com Deus, e o teu inimigo está batendo a porta. Essa era a situação dessas tribos de Nebulon, que é? Exatamente, deu um branco agora. Zebulon e Naftali. Então essas 2 tribos e as demais também próximo deles, Dan, não estavam vivendo em conformidade com a palavra do Senhor. E aí viram presa fácil para o seu inimigo. Quem era o inimigo naquele contexto? O Império Assírio, que futuramente, anos depois, vai oprimir muito severamente esse povo. Então a profecia de Isaías parece, irmão, ela é tão precisa que parece mais uma narração de um fato do que na realidade mesmo uma profecia. Nem parece que é uma profecia escrita mais de 700 anos antes da vinda de Cristo. Isaías profetiza de uma forma sobrenatural, como é profecia divina. Quando é profecia, quando é a palavra de Deus, de fato ela é sobrenatural, mas a nível de precisão de Isaías é maravilhoso, pode chegar até a ser assombrosamente maravilhosa, a forma como ele é tão preciso. Por isso que no versículo, nos primeiros pontos que eu quero tratar com o irmão sobre esse tema, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, para a redenção e governo do seu povo, no versículo 1 e 2 diz assim, nos diz a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará o glorioso,
o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Amados irmãos, esse texto vai nos falando dessas tribos que ficavam todo Israel fica entre Rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Eles ficam entre essa região, entre esses dois grandes lagos. E quanto mais ao norte, vai ficar mais a região do mar da Galileia e o mar Mediterrâneo. Então eles ficam, por isso que eles falam aqui, além do Jordão, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Esse texto vai nos mostrar que essas tribos do norte, em especial Zebulon e Naftali, eles estavam vivendo, como já falamos, em trevas de pecado, em trevas não de conformidade com a palavra de Deus, e estava sendo já oprimido, mesmo não tendo sido ainda dominado, mas já tinha uma opressão assíria. Ou seja, você está fraco, o teu inimigo vai te cutucar. Você está desprotegido, o teu inimigo vai te alcançar, vai te atingir. Então, esse povo estava assim, e estavam sendo humilhados pelo Império Assírio a todo tempo. Vamos te atacar, vamos te invadir, vamos te prender. Fica o tempo todo, gera um estresse, gera uma humilhação, sensação de impotência. Esse era o estado que aquele povo estava vivendo. E o profeta narra isso com uma precisão que eu fico impressionado, essa precisão de Isaías ao profetizar, trazer essas profecias da parte de Deus. Mas o profeta de Deus, naquele contexto, viu que Deus agindo e que futuramente, antes mesmo de ter o cativeiro, o profeta já viu com os olhos da fé, com tamanha nitideza, que Deus iria restabelecer o seu povo. É isso que me maravilha, porque o profeta, ele não fala que vai acontecer, mas ele diz, há uma forma como a terra estava, como o povo estava. O povo diz assim, mas a terra que estava aflita não continuará em obscuridade. Estava, mas não continuará. Isso só vai acontecer, irmãos, muitos anos depois, séculos depois, com o advento de Cristo. E se nós pensarmos escatologicamente, ainda será no governo vindouro de Cristo. Então nós percebemos nessa profecia de Isaías uma precisão muito grande. O povo havia uma humilhação, como diz o texto, eles estavam sendo humilhados a cada dia. Agora Deus estava já profetizando, Deus já falando através do profeta, que esse mesmo povo seria enobrecido. Como é que está a sua vida, como é que está a nossa vida hoje diante de Deus? Nós estamos no centro da vontade de Deus. Se nós não tivermos, nós somos presas fácil. Mas tem chance, ainda tem jeito. Se não tiver, nós temos a possibilidade de voltarmos e nos reconciliarmos com Deus e Deus mudar a nossa sorte. Esse povo vivia em treva, mas o profeta já começa a dizer, olha, esse povo que vivia em treva, brilhou para eles agora um raio de luz. Uma centelha, apareceu uma possibilidade, agora tem uma esperança da parte de Deus. O Deus que ouve, o Deus que está ali com o seu povo, que não abandonou, mesmo o povo estando em desconformidade com a santidade divina. Nós precisamos estar o tempo todo na presença do Senhor. E se nós tivermos, e hoje é culto de ceia, por vezes nós deixamos de participar da ceia, e porque dizemos assim, eu não estou em condição de participar da ceia. E aí não está em condição de participar da ceia porque se você já é um cristão, se você já é batizado na igreja, se você está em comunhão, o que é que te impede de participar da ceia? Talvez seja exatamente isso que você precisa deixar. Talvez não é exatamente isso que você precisa deixar, é exatamente nesse momento que você precisa se reconciliar com Deus,
com a igreja, com os irmãos. Aliás, irmão, a ceia mensal é um lembrete para nós do sacrifício de Cristo e um chamado para nós nos reconciliarmos com Deus. Não é para ficarmos 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem participarmos da ceia do Senhor. Não, não é não. É para que chegamos no final do mês e percebemos que não estamos bem, então eu vou me consertar hoje e vou participar da ceia do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor jamais deixará o seu povo sem um perdão quando o busca de todo o seu coração. O ministério de Jesus, ele quase todo foi desenvolvido, irmãos, exatamente nessa região. E é interessante que, embora Jesus tenha nascido em Belém, na terra de Judá, próximo de Jerusalém, logo em seguida foi para o Egito, quando ele volta para onde? Volta exatamente para a região da Galileia, para vir para a cidade de Nazaré, onde depois passa a ser chamado por Jesus o Nazareno. E ele vai desenvolver o ministério dele nessa região de um povo onde sofre agora no seu ministério o cisma dos judeus com os samaritanos. E isso o profeta profetiza mais de 700 anos antes. Isaías profetiza também no capítulo 7, versículo 14, a forma da concepção de Maria. Isaías profetiza no 7,14, o nascimento virginal de Jesus, ou a concepção virginal de Maria e o nascimento de Jesus. Mais de 700 anos. E aqui o texto que eu quero compartilhar também com os irmãos, que nos mostra essa fidelidade, esse zelo de Deus com a terra, com o seu povo, conosco, conforme diz em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 16, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, que está mais ao sul, foi morar em Cafarnaum, que está um pouco mais para o norte, situado à beira do mar. Aí não é o do mar do Mediterrâneo, mas o mar da Galileia, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminhos do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Louvado seja Deus. Mateus narra aqui, ou reescreve a profecia de Isaías, feita 730 anos, no mínimo, antes. Ele escreve agora, entendendo que com a prisão de João, com a ameaça do império dos judeus ali, do sacerdócio, Jesus sai de Nazaré para ficar talvez até mais longe de Jerusalém e sobe para Cafarnaum e vai viver à margem do mar da Galileia. E ali ele vivendo, Mateus escreve, lembra, traz da parte de Deus exatamente esta profecia. Aquele povo que há 700 anos antes vivia na escuridão das trevas, aquele povo que há mais de 700 anos viviam na opressão dos assírios, aquele povo que há mais de 700 anos antes estavam em trevas, sem esperança, prestes a ser oprimido, eles agora, nos dias de Jesus, eles veem agora a luz de Cristo. Daí Jesus desenvolveu o seu ministério, maior parte do seu ministério, na terra da Galileia, na terra dos samaritanos, onde ele era considerado indignos. Mas assim fez o Senhor. Da mesma forma, irmão, penso que nós podemos pensar o seguinte: podemos estar sofrendo as consequências do pecado, mas sempre brilhará a luz do perdão para nós, da parte de Deus. Toda vez que nós nos colocarmos com o coração contrito, humilde, em conformidade com a palavra de Deus. Um coração contrito, conforme um espírito, é um sacrifício agradável a Deus, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezará
o Senhor nosso Deus. É o que nos diz o Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus não são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Como é que nós estamos? A hora é agora de nós nos arrependermos e participarmos da ceia para a edificação da nossa fé. Se o menino nos nasceu, Deus deu o seu Filho para a nossa redenção, é porque nós estamos sendo oprimidos por alguma coisa que nos escraviza, que nos tira a liberdade de fazermos aquilo que nós queremos, que é adorar a Deus, que é glorificar ao Senhor, que é andar no caminho de santidade. Isso que eu quero fazer eu não faço, termino fazendo outras coisas, porque eu estou debaixo de um jugo. Mas o profeta, há 700 anos, profetizou uma redenção, e agora Mateus relata esta redenção da parte de Deus. Para o povo que vivia em trevas e que Isaías profetizou vendo com muita clareza, e agora Mateus relata vendo a realização, o cumprimento dessa profecia. Eu quero dizer para você, Deus tem para nós, para a nossa igreja, sempre uma porta de livramento, um escape, uma libertação para todos aqueles que nele confiam, para todos aqueles que se rendem, que buscam a presença dele. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo nesta noite. Um outro ponto que eu quero ver com os irmãos, uma vez que nós nos rendemos, nos acertamos diante dessa situação catastrófica que vivia esta nação, próxima a de ser humilhada, nós vemos agora a partir dos versículos 3, 4 e 5, a bênção do Senhor sobre o seu povo. Isaías, olha irmãos, isso é importante para nós entendermos essa mensagem. Isaías profetizou mais de 730 anos antes dos acontecimentos. Agora, Isaías, nesse mesmo contexto, ainda Isaías falando, no versículo 3 do capítulo 9, ele diz assim: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Esse povo, porque tu tem quebrado o seu jugo, que pesava sobre eles, a vara que eles feriam os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota, ou seja, toda a armadura do exército opressor, a bota, a espada, a flecha, o arco, o escudo, tudo isso vai servir agora de combustível para o fogo. Não vai ser mais usado. O profeta Isaías está falando 730 anos, no mínimo, antes. Mas vai se cumprir nos dias de Jesus Cristo, quando esse povo, agora já o povo mesmo que não seja o povo genuinamente hebreu, mas até por causa do cima de samaritano e do cativeiro assírio, esse povo vai ter uma oportunidade quando veio o ministério de Jesus sendo desenvolvido na Galileia, na terra dos gentios. Daqueles que eram rejeitados pelos judeus, aqueles que eram do sul, do reino de Judá. Aqui a gente vê exatamente essa maravilha de Deus. Deus tem multiplicado o povo. Deus começa aqui mostrando através do profeta que depois daquela opressão, séculos depois, Deus mudaria a sorte do seu povo, aumentando a população, como Deus tem feito hoje, também nos nossos dias, acrescentando gentios. Onde nós estávamos? Quem éramos nós nesse projeto? Nós somos aqueles que foram aumentados ao povo de Deus. Nós somos aqueles que são acrescentados como adição à população de Deus, como diz no versículo 3 desse texto que nós lemos. Deus tem trazido alegria, especialmente a libertação do jugo e do pecado. Amados irmãos, eu especialmente, eu tenho esta alegria de ter sido alcançado por Deus e viver hoje na liberdade e de poder dizer assim, eu vou para a casa de Deus. Parece tão simples, irmãos, mas não é.
Tem muita gente que quer vir e não vem. Por quê? Porque está debaixo de uma opressão, de um domínio do inferno. E essa pessoa não tem a liberdade, não foi ainda liberto, ainda está debaixo do jugo de Satanás. Mas no dia que Deus quebrar este jugo, soltar as correntes, essas pessoas poderão vir como nós, com alegria, para a casa de Deus. Eu estava comentando com as irmãs vindo para a casa de Deus, mês que vem completará 32 anos que eu estou na casa do Senhor, caminhando no caminho do Senhor. Graças a Deus. Mas eu estou com 53, o mês que vem também faço 54. Ou então não quer dizer que de 54 menos 32, faltam quantos? 22. Aonde é que eu passei 22 anos? Exatamente, debaixo do jugo de Satanás. Achava que não precisava para a igreja, achava que negócio de ler a Bíblia é coisa de velho, achava que não precisava, de que negócio de ser crente era bobagem. Hoje eu vivo, estou completando 32 anos de muita alegria e gratidão a Deus por estar na casa do Senhor. Mas por 22 eu fui escravo. Mas graças ao Senhor meu Deus, que me alcançou, que alcançou você, onde você estava antes, por onde você andava, o que você conversava, o que você fazia, Deus te resgatou daquilo e te colocou agora na posição de príncipe, de princesa, filho de Deus vivo, onde você tem liberdade para falar com esse Deus maravilhoso. É isso que Isaías está profetizando, irmãos, para o povo de Deus, o povo do norte que estavam tão longe do Senhor. Ele diz: Senhor, tu tens multiplicado este povo. Deus tem multiplicado, porque agora tem povo nos 4 cantos da terra. Eu creio que, estudando de missões, a gente ainda fala de missões de povos não alcançados. Mas pelo menos eu creio que em todos os países tenham um cristão. Pode ser que em alguma etnia, em algum povo, pode ser, não sei que tem, algum povo que ainda não tem um cristão, que ainda não ouviu falar de Jesus. Mas em todos os 210 países do mundo, deve ter um cristão. Assim, agir de Deus, multiplicando o seu povo, nos alcançando, como nós falamos no culto da virada, tanto do Oriente como nós do Ocidente. Deus nos acrescentou, ou Deus nos adicionou ao seu povo, e com isso Deus tem quebrado o jugo. Deus tem, como fala no versículo 4, tu tens quebrado o jugo que pesava sobre nós, que nos oprimia, que nos levava para a depressão, que nos queria nos levar para o vício, para a prostituição, para a infidelidade, para a mentira, para a inveja, para o roubo, para toda forma de pecado. Mas Deus, com a sua graça, assim como Deus usou o profeta Isaías para profetizar, Deus usou para conosco também, nos trouxe vitória. E aí no versículo 4 ele vai falar da destruição das forças opressoras. Aquilo que Satanás usava para nos oprimir, Deus destruiu contra nós. Aqui fala no versículo 5 que todas as botas, as vestimentas envolvidas em sangue, ou seja, fruto de morte, de derramamento, fim de vidas. Deus, isso tudo vai ser queimado. O jugo vai ser quebrado. A canga vai ser tirada. E vai ser queimada. E foi queimada. E hoje nós somos livres. Nós somos libertos por Deus. Para estarmos aqui. Você e eu só estamos aqui porque somos libertos e fomos livres, libertos por Deus para estarmos aqui hoje. Muitos gostariam de estar e não estão, porque não tem força para estar. Outros nossos irmãos estão conosco pelas redes sociais e aí não podem estar, não porque estejam em pecado, mas por causa da pandemia. Eu estou me referindo àqueles que querem, mas o pecado não deixa estar. Ainda está debaixo da canga, ainda está debaixo do jugo de Satanás. Mas nós temos alguém que é por nós. Salmo 46, versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Sabe quem é que está com você? Nada mais, nada menos que o Deus Todo-Poderoso. Nada mais, nada menos que o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Desde que você recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e você entrou foi adicionado ao povo de Deus. Isso que Isaías profetizou para esse povo mais de 700 anos antes. Deus quebrou o jugo, Deus libertou, Deus traz coisas novas e nos faz sermos filhos do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus por isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu para a redenção e governo do povo. O menino nasceu, versículos, queremos falar com os irmãos agora, no versículo 6, exatamente sobre esse versículo. O menino, porque o menino nos nasceu. E esta expressão aqui é que eu quero dizer, chamar a sua atenção. É muito comum a gente ver ainda no catolicismo, paróquia do menino Jesus. Já viram alguma coisa parecida por aí, por onde você andou? Jesus Cristo, Ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Ele não é um menino. Um menino nasceu naqueles dias em Belém e foi posto numa manjedoura. Mas como está escrito aqui, a manjedoura está vazia. Quando Herodes chega lá, já não tem mais a manjedoura. Quando Herodes chega lá, esse menino já não estava mais aqui. O menino vos nasceu, é o Jesus, 100% homem, nascido de mulher. Mas não está mais na manjedoura. A manjedoura está vazia. Pensamos em colocar um boneco. Eu digo, não, deixa vazia mesmo, porque Jesus não está mesmo mais aí. Ele não ficou, ele cresceu. Ele sempre foi Deus. Louvado seja Deus por isso, porque nós temos entendido isso da parte de Deus. Um menino nos nasceu, 100% homem, nascido de mulher, mas com um detalhe, não gerado por homem, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. O menino nos nasceu. E isso é maravilhoso, que a gente pega o texto de Mateus, capítulo 1. Se você vai pegar aquela genealogia de Mateus, ele vem do versículo 1 até o versículo 16. E ele vem dizendo, fulano gerou fulano, fulano gerou ciclano, fulano gerou fulano, e assim vem por 15 até o início do versículo 16. Ele traz toda aquela genealogia e depois ele diz de Adão até fulano de tal, 14 gerações, e aí ele vem fazendo aquelas divisões. Mas no versículo 16, tem um detalhe maravilhoso que você pode acompanhar comigo. Eu vou ler o texto para você. Ainda continuando a genealogia, o capítulo 1 de Mateus, versículo 16, começa assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Não diz que da qual Jesus foi gerado. Do versículo 1 até o 16 diz que eles foi sendo, não gerou, foi gerado e foi gerando, foi gerado e foi gerando. Mas quando chega em Jesus, ele não foi gerado, ele nasceu. Olha que coisa maravilhosa. Ele não é gerado, não é fruto da vontade do homem, é 100% homem, mas é gerado da parte de Deus. Ele nasceu como todo homem, como criança, é Deus deixando o seu trono, tomando a forma humana e nascendo de mulher, e cresceu e ficou na manjedoura por um tempo, mas cresceu. Eu conversando com uma pessoa ontem, falando exatamente essa questão de Maria, e ele disse assim, se Deus quisesse, não precisava nem ter usado Maria. Poderia ter feito como um casulo, igual uma borboleta comum. Poderia, mas quis Deus que fosse nascido de mulher. Então, amados irmãos, esse é uma maravilha da parte de Deus. Quando eu dei o título para essa mensagem de 100% Deus, 100% homem, é pensando nessa ideia de que um menino nasceu. O menino nasceu como homem.
como nós nascemos, e ficou ali naquela manjedoura. Mas a manjedoura está vazia. Um outro aspecto importante para nós é que ele foi gerado por Deus, na pessoa do Espírito Santo, e portanto ele é também 100% Deus. Ele é 100% homem, nascido como homem, viveu entre nós, mas é 100% Deus, gerado pelo próprio Deus. É Deus gerando Deus dentro da sua criatura. Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, quando José estava pensando, quando soube da gravidez de Maria. Enquanto José ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Vai nascer de mulher, 100% homem, mas é 100% Deus. É Deus gerando Deus. O menino nasceu, mas o menino não foi... o menino nasceu como um homem, mas era filho. O filho foi Deus que nos deu. Desde a fundação do mundo, Deus nos deu para resgate do homem. Deus nos deu para pagar um preço, e preço de sangue. Deus deu por amor. O menino vos nasceu como homem, mas o filho se vos deu. O Filho de Deus foi dado desde a fundação do mundo, ou desde sempre. Lá em Gênesis capítulo 3 já fazia referência a esse descendente que pisará a cabeça da serpente. E agora aqui o profeta Isaías, 700 anos depois, profetiza desse descendente que está chegando. Mateus agora está falando desse descendente que já chegou. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías profetizou dizendo: um menino vos nasceu e um filho se vos deu. Esse menino vos nasceu como um homem, e o filho foi dado por Deus por amor, para resgatar a todos aqueles que estavam sob o jugo do pecado. Ele deu para morrer na cruz do Calvário, como está aqui. Esta cruz, mas também está vazia. Esses espinhos que cravaram na fronte, na testa, na cabeça do Senhor. Mas ele foi o preço, foi dado para isso. O menino nasceu, ficou na manjedoura que está vazia. Cristo foi dado, Deus se deu para resgatar o homem e morrer na cruz do Calvário. Foi o preço que o Senhor Deus fez. E ainda nos fala ainda esse mesmo versículo 5, versículo 6 desse texto: um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, na sua Bíblia, pode ser que esteja separado com vírgula: maravilhoso, vírgula, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se você estiver com a revista corrigida, vai estar separado por vírgula. Se você não estiver com uma Almeida atualizada, revista atualizada como eu estou aqui, esse vai estar assim: maravilhoso conselheiro. Não, é uma expressão só. É um conselheiro maravilhoso. Esse versículo vai nos mostrar exatamente que no governo de Deus, o governo estava sobre os ombros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse governo, o seu governo, ele era soberano, ele era eterno, ele era absoluto. Deus tem o governo, e isso reflete a deidade de Cristo na profecia de Isaías, que já fazia há tantos anos, tantos séculos atrás. O seu governo tem toda a autoridade, porque lá em Mateus ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
O governo do Senhor, Ele é soberano, Ele governa também, ou Ele tem o poder até sobre a morte, sobre o inferno. Como o homem que morreu na cruz, 100% homem que nasceu, foi posto na manjedoura, 100% homem que morreu na cruz, ele também 100% homem foi posto num túmulo, mas o túmulo está vazio. Ele foi posto como homem, mas 100% Deus também não ficou no túmulo, nem a morte pôde detê-lo, porque ele é 100%, foi 100% homem e 100% Deus. Gerado, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por isso. Isso é maravilha de Deus para nós. E aí não diz assim, que o seu nome, ainda no versículo 6, o profeta escreve assim, o seu nome será maravilhoso. Ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso na minha vida, maravilhoso na sua vida, Ele nos salvou, Ele faz algo sobrenatural, Ele cura, Ele liberta, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus Altíssimo, Ele nos garante uma eternidade com Deus. Ele é maravilhoso porque Ele faz maravilhas, milagres, sinais e prodígios. Maravilhoso, podemos separar com vírgula, colocar maravilhoso, conselheiro, porque em si Ele tem a sabedoria, toda a sabedoria está personificada em Cristo. Ele é o conselheiro por excelência. Ele não é talvez um que vai ter dúvida de um conselho que vai dar. Ele tem toda a sabedoria. O profeta ainda diz assim que ele é Deus forte. Ele não é só Deus forte, ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus que tem toda a autoridade. Ele é o Pai da eternidade. Aí eu lembro de uma expressão, e essa expressão sempre me lembra, assim, algumas colocações polêmicas que o Mar tinha, assim, que, quando era mais novo, recém-formado de seminário, tem umas polêmicas assim, que aí perguntava, quem matou Jesus? Aí começava aquele negócio. Ah, foi o pecado, então quer dizer que um pecador pode matar Deus? Ah, foi o Deus que matou Jesus, então quer dizer que o pai matou o filho? Aí o Mar começava por esse negócio aí. E aí eu aprendi também com outro, que alguma coisa que às vezes eu brinco também. Em Gênesis capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente pergunta assim, se eu perguntar para você, onde é que mora Deus? Para todos nós, Deus mora no céu. Mas diz o texto bíblico que no princípio criou Deus os céus. Então onde estava Deus quando não tinha céu? Ele criou o céu e ele já existia antes do céu. Aqui o profeta diz assim, ele é o Pai da eternidade. Por vezes a gente dá a resposta, não, Deus mora na eternidade. Mas aqui ele está dizendo que Ele é o Pai da eternidade. Então a eternidade também é a criação dEle. Ele é eterno, Ele é absoluto, Ele sempre existiu. Louvado seja Deus. Isso mostra a deidade de Cristo. E Ele governa eternamente em amor e em justiça. E ainda mais nesses nomes maravilhosos que o profeta da parte de Deus falou, diz, Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz não é ser paz, não é ter paz, não é ausência de guerra. É ter paz em plena guerra. Não é não ter passado pela Covid, é passar pela Covid cantando vitória. É passar pela Covid celebrando a Deus. É passar pela Covid acreditando que se ficar doente, Deus cura. Se não ficar doente, Deus pode guardar para não ficar doente. Mas se ficar doente e morrer também para a glória de Deus. Tudo está no governo, e louvado seja Deus, no governo de Deus, e é tudo para a glória do Senhor. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, para a redenção e governo do seu povo. Nós vimos a profecia do estado tenebroso, como estavam as tribos de Zebulon e Naftali, nos versículos 1 e 2. Nós vimos também a bênção do Senhor sobre o seu povo, multiplicando o seu povo, trazendo alegria e também quebrando o jugo dos seus opressores. Nós vimos aqui agora no versículo 6, a vinda desse Deus na pessoa de Jesus, desse Deus maravilhoso. E por último, irmãos queridos, o versículo 7 nos diz assim, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. A última frase do versículo é, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É como quem diz assim, Deus diz,
está dito. Deus falou, está falado. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Pelo zelo que Ele tem a Ele mesmo. Pelo zelo que Ele tem à palavra dEle. Ele vai cumprir, porque a sua vontade é soberana, porque Deus faz isso, porque Ele quer nos abençoar. Ele é Deus, louvado seja Deus. O seu nome é amor, mas também é justiça. E Ele faz tudo isso, mesmo como um homem, 100% homem, nascido e posto na manjedoura, morrendo na cruz e tendo sido sepultado, Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, é 100% Deus. Morreu na cruz, mas morreu como 100% Deus também, porque morreu sem pecado. E nem a morte, nem essa pedra, nem a pedra, essa aqui não é mais, nem aquela pedra, pôde detê-lo dentro da sepultura, porque Ele também é 100% Deus e tem poder também sobre a morte. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E nessa noite de ceia, que nós lembramos a morte, mas também a ressurreição de Cristo, Deus esteja falando no seu coração, ao nosso coração, dos nós que estamos no templo, daqueles que estão pelas redes sociais, para abrir o coração nesta noite,